Desde o início da manhã, a Polícia Federal faz uma operação a pedido da CPI da pandemia, autorizada pelo Supremo nas sedes da Precisa Medicamentos, tem duas pelo menos em São Paulo. O objetivo é chegar a informações sobre o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. Nós convidamos para conversar com vocês o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Por que as coisas chegaram ao ponto que chegaram? A necessidade de a CPI ir ao Supremo e pedir à Polícia Federal a operação de busca e apreensão. A Precisa diz que em nenhum momento se recusou a fornecer documentos a vocês. Isso é verdade? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Não, Rafael, isso não é verdade. Por exemplo, até hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. Contrato este que seria indispensável para saber como iria se processar a eventual vinda dessas vacinas para o Brasil. Esta requisição foi feita várias vezes ao Ministério da Saúde e não foi prestada. Essa requisição foi feita várias vezes à própria Precisa e não foi prestada. Seria mais fácil até se a própria Precisa tivesse informado a Comissão Parlamentar de Inquérito que esse contrato não existia. Por mais esdrúxula que fosse essa informação, que inclusive aumenta a responsabilidade do governo brasileiro, porque chancelou a compra de uma vacina sem um contrato estabelecido, sem um contrato existente, essa seria uma resposta. Essa resposta não foi obtida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. De igual forma, as informações que os membros da Precisa deveriam prestar em depoimentos à CPI, em nenhum dos momentos essas informações foram prestadas. Nunca é demais destacar que o senhor Francisco Maximiano, quando compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito, interpôs um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que é direito dele, e em decorrência desse habeas corpus, se utilizou do direito constitucional ao silêncio, que é direito dele. É direito dele a utilização do silêncio para não se autoincriminar. É direito da investigação, e a investigação ocorre segundo o melhor princípio do nosso direito processual penal, in dubio pro società, ou seja, na dúvida em prol da sociedade. É direito da investigação buscar todos os meios para obter as provas e obter as informações que são necessárias para o curso e encaminhamento das investigações. Senador, gostaria de ouvir a opinião do senhor. Bom, Elisa falando aqui, muito prazer, obrigada, viu, mais uma vez pela entrevista, senador. A defesa diz que a defesa da empresa Precisa Medicamentos. Posicionou-se agora há pouco e diz: a operação de hoje é a prova mais clara dos abusos que a CPI vem cometendo ao quebrar sigilo de testemunhas, ameaçar com prisões arbitrárias quem não responder às perguntas, conforme os interesses de alguns senadores, com ambições eleitorais. Gostaria de ouvir a opinião do senhor quanto a esse posicionamento da defesa da empresa. É um direito da empresa, é um direito da defesa da empresa. O direito à ampla defesa inclui também o direito ao jus esperneandi, como assim está externado. A carapuça de interesses eleitorais não me serve. E eu acredito que não serve a maioria dos membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. A maioria, inclusive, não está sequer em fim de mandato. Eu repito, seria muito mais fácil para a CPI se a empresa tivesse colaborado com as investigações desde o início. Foi a CPI, através dos documentos que obteve, que identificou que a instituição garantidora do contrato da Precisa, o FIBBank, não era banco. E deveria ser um banco. Era um banco que tinha nome de banco e não era banco. E que tinha um conjunto de sócios, um grupo societário laranja. 2 sócios que já tinham morrido e faziam operações em nome da empresa, e o outro sócio que era um simples cidadão do interior de Alagoas, da cidade de Pão de Açúcar, e que sequer sabia que o seu nome estava sendo utilizado pela empresa. Era este o sócio do FIBBank da instituição que deveria garantir o contrato. Isto a Precisa não nos informou, foi a CPI que foi atrás. Assim como a Precisa não nos informou que foi tratado nas várias reuniões. Assim como a Precisa
e os seus depoentes na Comissão Parlamentar de Inquérito utilizaram-se do direito constitucional ao silêncio. Assim como o senhor Danilo Trento, que é um personagem central dessa empresa, ainda não se apresentou para prestar depoimento na CPI. Ora, Elisa, Rafael, Yuri, todos os telespectadores, a empresa até agora obstruiu as investigações. A CPI não aceita, não poderia aceitar continuar a ser desrespeitada e não poderia aceitar a continuação da obstrução às investigações. E, Elisa, antecipo aqui, a CPI utilizará de todos os meios que forem necessários, que são disponibilizados pela legislação constitucional e penal brasileira, para obter as informações que são necessárias para desvendar todo esse esquema que foi montado para a aquisição de vacinas, quando algumas pessoas obtinham vantagens em meio a uma pandemia gravíssima e com brasileiros morrendo. Então, até agora, o que ocorreu por parte da empresa foi obstrução à investigação e, por conta disso, não restou outra alternativa a não ser a busca e apreensão. Senador, é o Yuri Pita agora. Bom dia, obrigado por estar conosco. O senhor falou desse papel da Precisa. No pedido que foi feito pela CPI de busca e apreensão, também havia como alvo o Ministério da Saúde, mas as buscas no Ministério da Saúde, em especial no Departamento de Logística, não foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo o quanto faz falta não ter sido autorizado essa parte do pedido da CPI. Quais outros caminhos que a CPI pretende percorrer para obter as informações do Ministério da Saúde, que mais de uma vez os senhores senadores têm reclamado de dificuldades para obter informações por parte do Ministério? Yuri, em primeiro lugar, nós respeitamos tanto a decisão do senhor, do eminente Procurador-Geral da República, quanto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. É importante destacar que na decisão, eles não viram neste momento, aí eu assinalo neste momento, elementos necessários para uma busca e apreensão também no Ministério da Saúde. Visto que, e tem uma razão de ser, como objetivo principal da busca e apreensão era o contrato que ainda não tinha sido fornecido, e como o contrato foi um acordo bilateral entre partes privadas, a Precisa e a Bharat Biotech, assistia razão esse entendimento da parte tanto o Procurador-Geral da República quanto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Nós somos daqueles, Yuri, eu costumo sempre dizer isso, que não atacamos o Supremo Tribunal Federal, como fez a própria empresa Precisa, quando a decisão não lhe convém. Nós respeitamos decisões do Supremo Tribunal Federal, sejam elas favoráveis, sejam elas não favoráveis à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas é verdade que até agora não tem tido contribuição à colaboração necessária do Ministério da Saúde, não somente no caso da Precisa, como também em outros casos. É o caso da VTC Log, é o caso de outras informações que são requisitadas ou são fornecidas de forma protelatória, de forma atrasada, ou simplesmente não são fornecidas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, Yuri, essa não é a última flecha do bambu. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Eu repito, a CPI, enquanto ela estiver no curso das investigações, ela não se eximirá de utilizar todos os meios que dispõe para buscar um inquérito robusto a ser entregue para a própria Procuradoria-Geral da República e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Senador, o senhor disse aí que enquanto houver bambu, há flecha. Eu queria saber se a CPI acha que tem bambu e, consequentemente, flecha para agora, no encerramento dela, né? Terminando final de setembro ou começo de outubro, nós estamos caminhando para o encerramento da CPI. Para incluir nas investigações a decisão tomada pelo Ministério da Saúde ontem, reversão de uma decisão tomada anteriormente de recomendar que não sejam vacinados contra a Covid-19 adolescentes que têm entre 12 e 18 anos incompletos, que eles sejam vacinados só com comorbidades. Os sem comorbidades não sejam vacinados e mesmo aqueles que já tomaram a primeira dose não tomem a segunda. Isso é tema para a CPI e, se for, dá tempo de incluí-lo na investigação, senador? Rafael, dá tempo e eu advogo que na terça-feira nós votemos o requerimento de reconvocação pela terceira vez do senhor
do senhor ministro do Estado da Saúde, do senhor Marcelo Queiroga, ministro do Estado da Saúde, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja, várias vezes, e aqui eu quero fazer uma autocrítica, não serei eu aqui a mais uma vez dizer, a CPI agora vai se encerrar no dia tal. Nós temos muitos eventos e informações em curso para investigar, e cada vez surgem mais informações. Eu considero fundamental, por exemplo, ouvirmos nos próximos dias o senhor Danilo Trento. Esse depoimento já deveria ter sido pautado, foi pautado. O senhor Danilo Trento encontra-se foragido dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu defendo já que ele seja conduzido coercitivamente à comissão parlamentar de inquérito. O depoimento dele é fundamental, é importante a CPI. Ele tem conexões várias e vastas com a empresa Precisa, com o Fibbank e com outros atores. Tem diálogos, tem conversas do senhor Danilo Trento e tem uma rede. O senhor Danilo Trento opera como uma espécie de banco que tem interrelações com todas as empresas da Precisa, então é necessário que ele seja ouvido quanto antes na Comissão Parlamentar de Inquérito. É necessário que o senhor ministro de Estado da Saúde seja novamente ouvido, porque não é compreensível, não é aceitável, sem lastro nenhum da ciência, o Ministério da Saúde do governo brasileiro penalizar crianças e adolescentes. Essa decisão de ontem do Ministério da Saúde, primeiro, é mentirosa, porque ela diz, o Ministério da Saúde, que ela se baseia na OMS. A OMS em nenhum momento advogou, argumentou para não vacinação de crianças e adolescentes. O que o governo brasileiro está fazendo com isso é deixar crianças e adolescentes brasileiros desprotegidos, criminosamente desprotegidos. Isso não tem paralelo nem na saúde, nem na ciência, nem na experiência comparada internacional. Então, terça-feira, nós temos que apreciar a convocação do senhor ministro do Estado da Saúde, mais uma vez a CPI. Como também temos que apreciar a convocação do senhor Otávio Facuri. O senhor Otávio Facuri faz parte do inquérito de fake news que foi instalado pelo Supremo Tribunal Federal e as informações foram compartilhadas. O que isso tem a ver com a CPI da pandemia é que muitos fake news resultaram na morte de brasileiros. Teve uma disseminação de fake news ao longo da pandemia, sobre contrário ao uso de máscaras, contrário a vacinas e a favor da hidroxicloroquina. Então, o senhor Facuri tem que também ir para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, não vejo razão de nós ficarmos anunciando mais uma vez, a CPI vai acabar amanhã, ou depois de amanhã, ou vai acabar na semana seguinte. Sim. Tem muitos assuntos para serem analisados pela comissão. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, senador. Eu que agradeço, Elisa, Rafael, Yuri, uma satisfação sempre estar na CNN. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado.